Como manter a motivação quando as vendas estão ruins? Se manter motivado quando o mar tá para peixe, quando tá batendo meta, aí é mais fácil. O difícil é se manter motivado quando não tem resultados. E é aqui que diferencia as pessoas que têm sucesso de verdade em vendas. Eu não sei você, mas eu não tenho plano B. O meu plano A é vender. E isso deveria ser o plano de todos os profissionais. Porque imagina só, um advogado que sabe vender e o outro que não sabe vender. Qual dos dois você acredita que terá mais sucesso na sua vida profissional e financeira? O médico que sabe vender ou que não sabe vender? O arquiteto que sabe vender ou que não sabe vender? O representante? O corretor imobiliário? Todos nós somos vendedores. E por mais que às vezes você fica mega estressado, que eu sei, quando você não tem resultado e aí a motivação vai por água abaixo, mas você não tem outro plano. Você vai ter que saber, eu quero empreender, Carol. Você vai ter que saber vender do mesmo jeito. Não tem como fugir disso, tá? E aí agora a gente vai conversar bastante em quesitos que você pode fazer de melhoria em você quando você está nesses momentos. Porque você não tem controle, às vezes, sobre a meta, você não tem controle sobre o concorrente, você não tem controle, às vezes, nem sobre o preço do produto que você vende. Porque se você reduzir mais ainda no preço, você vai perder no seu lucro, né? Na sua rentabilidade. Mas existe uma coisa que você tem controle. E essa coisa é você mesmo. Isso mesmo, a sua reação com tudo o que acontece com você. Eu gosto muito de falar sobre isso, o pessoal me chama de cientista das vendas, justamente porque além da parte técnica, da minha especialidade, que é vendas, neurovendas, eu gosto muito de trabalhar o lado da mentalidade de quem vende. Por quê? Eu tenho uma carreira em vendas desde os meus 16 anos e eu tenho certeza absoluta que todo o sucesso que eu conquistei antes de ser a parte técnica veio a parte mental. Porque eu tenho muito bem estabelecido o seguinte: aquilo que não cabe na minha mente nunca vai caber na minha mão. Então eu tenho que trabalhar isso daqui o tempo todo. A inteligência emocional de quem vende tem que ser acima da média mesmo. Por quê? Olha só que loucura, deixa eu te explicar o que acontece. Quando você não está vendendo, você começa a ficar mais ansioso, você fica mais estressado, cortisol lá em cima. Você acha mesmo que com esse tipo de sentimento, com essas emoções, você é o tipo de pessoa que faz bons negócios? Será? Eu vou te dar duas situações. Quando você tá mega estressado e aí você vai atender um cliente e esse cliente te pede desconto. Você fica mais nervoso ainda. Fica pensando assim, não é possível. Eu no trabalho com desconto, o que é tá me pedindo? Você fica com raiva, às vezes vai xingando o cliente. Vai xingando o cliente mentalmente, né? Agora imagina o contrário, aquele dia que você acordou de bem com a vida, você tá motivado, você tá animado e aí você se depara com a mesma situação, um cliente te pedindo desconto. Aí às vezes você pensa assim, isso é normal, o cliente pede desconto mesmo, ou eu negocio aqui com ele, ou eu explico que eu não trabalho com desconto, tá tudo certo, e você vai pro próximo com um sorriso no rosto como se nada tivesse acontecido. O que mudou? A situação é a mesma. O problema, eu falo que a gente não tem problema, tá? A gente tem situações na nossa vida. O meu carro quebrou. Então isso não é um problema, é uma situação, porque só quebra o carro quem tem carro, não é? Então vamos parar de falar que a gente tem problema. E aí você tá com a mesma situação, porém você agiu diferente mesmo sendo a mesma situação. E por que isso acontece? Porque está dentro de você, a venda começa de dentro para fora. Se você tá mal-humorado, você vê todo mundo com mais raiva, com mais estresse. Agora, quando você tá bem, você tem muito mais paciência. E uma das melhores técnicas de vendas é o quê? É a paciência mesmo. Aquele cliente que não te responde no WhatsApp, aquele cliente que tá enrolando, que quer pensar, que tá conversando com mais não sei quem, que fala que vai deixar mais para frente, tudo isso, claro, a gente pode utilizar gatilhos ali, bons argumentos para lidar, mas a melhor técnica para lidar com esses tipos de cliente é a paciência. E aí, se você tá o tempo todo estressado desse jeito, vai ficando cada vez mais difícil vender. Já tá difícil, você já não tá tendo resultado, mas você fica com essas emoções à flor da pele, vai ficar pior ainda. Sabe aquele negócio pobre fica cada vez mais pobre? Em vendas é assim. Quem menos vende, vende menos ainda quando fica desse jeito. É uma tristeza. Então, o que eu quero que você comece a fazer a partir de agora? A gente vai trabalhar aqui com 3 âncoras, tá? É algo prático mesmo. Quem chega aqui no canal, eu gosto que seja um negócio sem enrolação. Bom, mas vamos lá. Quais são essas 3 âncoras que você vai aplicar a partir de agora quando você perceber que o negócio está ficando um pouco mais complicado para o seu lado?
A primeira chama micro vitórias diárias. Veja bem, você não tem controle sobre a sua meta. Você tem controle sobre atitudes que você faz para chegar até a sua meta. Então, se a meta é 200 mil, ótimo. O que você pode fazer no começo do mês é o quê? Dividir essa meta pelos dias úteis, né? Olhar ali se não tem um feriado e tudo mais. Saber muito bem quanto que você tem que vender todos os dias. E acompanhando essa meta para ver se você está com saldo positivo, saldo negativo, mas isso é o que todo mundo faz. Agora, a gente tem que falar sobre as ações que você vai fazer para chegar nessa meta. Você não tem que estar feliz só o dia que você bateu os 200 mil. Você tem que estar feliz quando você completa as ações que você se comprometeu a fazer todos os dias que você está trabalhando. Isso já é uma vitória para você. Então imagina que você tinha colocado como meta entrar em contato com 10 clientes para oferecer o seu produto todos os dias. Pelo menos 10 clientes novos você vai chamar. E aí você chamou esses 10 clientes. Isso já é uma vitória para você. Já veja isso como uma vitória. Eu me comprometi a fazer 5 pós-vendas todos os dias. Você fez os 5 pós-vendas? Isso já é mais uma vitória. Você tem que ir acumulando essas pequenas vitórias diárias, porque é isso que motiva a gente. Se você não vê progresso nenhum, você vai desanimando cada vez mais. Vou te dar um exemplo. A falta de esperança é o que faz as pessoas desistirem. Você sabe disso? Imagina um casamento. A pessoa tá tentando, mas ela não vê esperança daquele casamento melhorar. Ela não vê, ela já tentou de tudo e na cabeça dela ela fala assim, gente, eu já não sei mais o que fazer. Não tem progresso nenhum. Você vai, a chance dessa pessoa ir para um divórcio, desanimar e tudo mais, ela é muito maior. Então tudo na vida a gente tem que olhar com esperança, porque senão você vai desistir, você vai desanimar e uma hora você vai ter que voltar para as vendas. Então não desanima agora não. Eu quero que você, aqui ó, daqui um ano você tenha orgulho de ter começado hoje, de ter feito um negócio bem feito a partir de agora, tá? Aí agora a segunda âncora vai ser a visualização reversa. O que é a visualização reversa? É um negócio meio doido, tá? Mas eu vou te explicar. É muito bom a gente visualizar o que vai acontecer de bom se a gente conseguir bater essa meta. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu vou poder viajar, vou pagar as minhas contas, vou guardar um dinheiro, não sei. E inclusive é muito importante, tá? Que você tenha clareza do que você vai fazer com o seu resultado. Tem gente que trabalha e para a pessoa ganhar X ou ganhar Y não tá mudando nada. Por quê? Porque ela não tem vontade de conquistar, e aqui eu tô falando de bens materiais, tá? De conquistar coisas mesmo com o trabalho dela, sei lá, de trocar o carro, de comprar uma moto, de trocar de celular, de comprar uma casa, de fazer uma viagem, de fazer uma cirurgia, eu não sei. Mas você tem que ter esses desejos para te motivar também. Só que a parte aqui da visualização reversa, ela é o contrário mesmo. Você também tem que visualizar o que acontece de pior se você não bater a sua meta. Nossa, Carol, mas eu já tô desanimado, eu vou ficar mais desanimado ainda. Não, você é adulto. Você vai visualizar o seguinte, opa, por quê? Às vezes você tá tão desanimado que você para, você desacelera. Ai, tá difícil demais esse mês, agora é só mês que vem. Ou então na quarta-feira, quinta-feira, a pessoa, nossa, essa semana tá péssima, agora é só na outra semana. E aí ela vai desanimando. E aí ela desacelera, para de ter ações, porque o que vai te levar à sua meta? Aquilo que você faz, as suas atitudes de todos os dias, a sua ousadia, que é isso que vai te levar até ela. Mas você tá tão desanimado que você para de fazer tudo. Aí você vai ter que fazer um pouco de visualização reversa aí. Você vai falar assim, opa, se eu desanimar aqui agora também, eu vou terminar meu mês no vermelho, não vou dar conta nem de pagar minhas contas. Que isso? Vou piorar o que já tá difícil. Você tem que lembrar isso também. Tá? Você não vai só deixar de ganhar, você vai perder. E o ser humano, meu amigo, ele age quando ele sente que tá perdendo alguma coisa. O sentimento dele de perder, ele é mais forte do que a vontade de ganhar. Se eu ligar pra você agora e falar assim, você ganhou 10 reais. Tá, você fica feliz, ganhei 10 reais. Agora, se eu ligo pra você e falar assim, opa, eu tô evitando que você perca 10 reais seu. Você fala, o quê? Eu ia perder meu dinheiro? 10 reais meu? Você fica mais preocupado, você não quer perder o que você tem. Então, às vezes, você tem que trabalhar esses... É um hack, né, com o seu cérebro mesmo, pra você se mover um pouco mais. E a terceira âncora, chama ambiente imune. Olha,
Eu te chamo aqui de meu amigo porque eu sinto como se a gente já fosse amigo, entendeu? O negócio aqui é uma conversa mesmo. E eu sou mineira, e aí mineira é desse jeito, né? Meu amigo, a gente é desse jeito. Mas olha só, eu quero que você sinta como se eu estivesse aqui do seu lado. Quando você tá numa situação difícil, e aí você vai achar outra pessoa que tá na mesma situação que você, difícil também, eu sei que isso é bom. Não tem nada melhor nesse mundo do que saber que você não está no fundo do poço sozinho. É bom você saber assim, não é só eu que tô aqui na pior também, tem mais gente que tá achando esse negócio difícil. E muitas empresas que eu acompanho, eu vejo isso acontecer em times comerciais. Um vendedor aqui não tá vendendo, aí ele procura outro que não tá vendendo também, e os dois começam é quase uma amizade por causa do problema, que é um inimigo em comum ali que eles criaram, entendeu? Só que aí que tá o problema. Por quê? Porque você, ao invés de buscar uma pessoa que tem o resultado que você está buscando, o sucesso que você almeja, você está buscando um aliado para o seu fracasso. E isso daí vai te puxar cada vez mais, vai te sugar cada vez mais. Às vezes a pessoa ela é até uma boa pessoa, não estou falando que tem uma coisa a ver com a outra, não. É uma boa pessoa, porém ela está perdida igual você, vai ser um cego guiando o outro. Não vai adiantar para chegar no resultado final. Você precisa de pessoas que sabem do que estão fazendo perto de você. E aí agora é a hora de, às vezes, você buscar alguém mesmo. Fulano, eu tô precisando de um conselho. As pessoas gostam de dar conselho, sabia? Pega uma pessoa que você admira de verdade e nesse momento fala assim, olha, me dá um conselho. Eu tô fazendo isso, isso e isso. O que você acha que eu poderia fazer para melhorar? Porque eu tô ficando preocupada. Tô ficando preocupado. Agora, vamos pensar o seguinte. Essas pessoas, essa rodinha, que às vezes eu chamo essas pessoas de corvos, sabe? E esses corvos, eles querem sempre aumentar a rodinha, porque eles pensam no seguinte, se eu tiver em maioria, aí quando eu não bater a minha meta, eu vou poder provar que aquela meta era impossível, que era uma meta muito alta, porque ninguém conseguiu, entendeu? Só que a vantagem é que sempre tem um que consegue. E eu não tô comparando você com outra pessoa não, porque o fulano ele tem mais benefícios, ele tem mais regalias, ele puxa o saco do outro e tal. Eu não sei o que ele faz, mas eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas da mesma profissão que você, às vezes trabalham junto com você, próximo de você, mas que essa pessoa tem resultado sempre. E às vezes você olha pra essa pessoa, não com um olhar de inveja, mas com um olhar de tipo assim, será que essa pessoa tá fazendo as coisas certas mesmo? Às vezes você fica duvidando de alguma coisa. E para com isso, tira esse sentimento de você e olha para essa pessoa sempre com um olhar de admiração e chega perto dela e pede a ela uma ajuda. Fala com ela, pede a ela um conselho. Você vai perceber que a sua visão vai mudar completamente. Por quê? Se eu estou dentro dessa garrafa, eu não consigo ver o rótulo da garrafa. Agora, quando eu saio da garrafa, eu começo a enxergar. Às vezes você tá dentro, você não tá conseguindo ver mais nada. É por isso que você não tá tendo mais esperança, tá? Agora, vamos pensar em coisas que você pode fazer aí também para dar uma acelerada na sua venda. Porque quando você tem resultado, você fica motivado, né? Vou te passar aí estratégias práticas para você dar uma salvada aí no seu mês. Primeiro, entre em contato com um cliente adormecido. Aquele cliente que ficou de pensar, de analisar, liga para ele ou manda uma mensagem no WhatsApp. Entre em contato fazendo para ele uma nova oferta. Não tenha medo de ofertar. Cliente que já comprou de você, a chance dele comprar de novo, ela é muito maior. Outra coisa, tá negociando com um cliente, o preço tá muito alto, você vai perder aquela venda? Dá para você ofertar para ele um produto de ticket menor só para você não perder aquela venda? Porque se você fizer uma venda, a sua motivação já melhora. Testa isso para você ver. Às vezes o que tá faltando para você é uma venda, entende? Então tenta fazer ela de qualquer forma, tá? Lógico, agindo de boa fé, sempre falei isso aqui com vocês, tá? Com muito respeito, sem mentir, sem enganar, sem omitir. Não precisa disso para vender. Dá para vender com muita seriedade, transparência e sinceridade, tá? Outra coisa que você vai fazer, você vai ter uma agenda de ferro. O que significa agenda de ferro? Você tem que saber o que você vai fazer no seu dia. Isso vai ser muito bom porque você vai parar de depender do seu humor. Inclusive, tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre como é a rotina de quem bate meta de vendas todo mês. Depois você vai lá ver esse vídeo, viu? Esse canal aqui tá uma maravilha, uma maravilha. E se você não se inscreveu, inscreve que ainda dá tempo. Mas vamos lá.
que é essa rotina de ferro? Você vai definir o que você vai fazer no seu dia. E independentemente do seu humor, você vai executar aquilo que você se comprometeu a fazer. Você tem que ter palavra com você mesmo. Para de, às vezes com os outros você tem palavra, você marca um horário com o fulano, você chega lá, tá o horário, você fala pro ciclano que você vai fazer tal coisa, você faz, mas quando você faz um compromisso, quando você é com você mesmo, o negócio não sai, não vai pra frente. É por isso que você tá perdendo a credibilidade com você mesmo. É por isso que nem você tá acreditando em você mais. É por isso que você tá tão desmotivado, você tá entendendo? E outra coisa, você vai fazer aquilo que eu chamo de ação rápida. Ação rápida é o quê? É pegar o telefone e ligar rápido. Para de pensar, mas será que eu vou estar incomodando o cliente? Para de pensar, faz, executa. Esteja em movimento. O mais difícil não é ler o livro. O mais difícil é pegar um livro, sentar, abrir a primeira página, se manter naquela atividade por 2, 3 páginas. Depois o negócio vai ficando até um pouco mais prazeroso. O difícil não é ir à academia. O difícil é você trocar de roupa, se programar, sair de casa, às vezes pegar seu carro, ir pra academia. É o percurso para você chegar até lá. Depois que você chegou, às vezes isso não é nem o pior. Então, começa a treinar o seu cérebro para não pensar 2, 3 vezes a fazer aquilo que ele tem que fazer. É aquilo que você se programou para fazer. Para de fugir de tudo isso. Você não faz ideia de como que a mentalidade forte pode trabalhar a seu favor o tempo todo em vendas.